Oi, seja bem-vindo. Eu sou o Alexandre Lopes e este é o Entrevista Vitrópolis à Distância. Por motivos de estarmos longe do artista, elaboramos esse novo formato. Hoje a entrevistada é a multi-instrumentista Kathleen Koch. Após a vinheta. Ela é multi-instrumentista, compositora e educadora musical. Além de explorar seu estilo rock new age, ela é autora de trilhas sonoras para cinema. Atuou em corais como o do Teatro São Pedro e fundou as bandas Case of the Light e Chaves da Luz. Lançou 4 álbuns independentes entre 2004 e 2013, unindo rock e elementos orquestrais. Essa é uma conversa que une arte, espiritualidade e compromisso com a natureza. Se curtir essa entrevista, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que mais te tocou na história da Kathleen. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo artistas incríveis para você. Sem mais delongas, vamos à entrevista. Oi Kathleen, tudo bem? Você começou a estudar música muito cedo, ainda aos 5 anos. Quando foi que percebeu que a música seria mesmo o seu caminho de vida? Houve algum momento decisivo nessa descoberta? Oi, gente, tudo bem? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação ao meu despertar para a música, vamos dizer assim, de fato eu comecei muito jovem, comecei com 4 anos e meio, não era nem 5, e quem me colocou na música foi a minha mãe, mas eu não estudava nada, gente, não estudava nada, eu queria só saber de bagunçar. Principalmente, eu sou de uma geração que as mães colocavam, né, na música, no balé, então eu fazia balé, era péssima bailarina, mas eu adorava bagunça, então minha mãe falava assim, se você não estudar piano, eu te tiro do balé. Mas eu não estudava era nada. Na verdade, toda a minha infância e o início da minha adolescência, eu não estudava nada. Ao ponto de, aos 12 anos, eu saí de tudo, porque eu fazia piano, eu fazia flauta doce, depois fiz flauta transversal e fazia bateria. A única coisa que eu fiquei foi na bateria. Mas aos 14 anos, eu tive uma imensa vontade de retornar. Então, eu acredito que essa tenha sido a idade em que realmente eu me reapaixonei pela música. Porque aí eu passei a estudar 4 horas por dia, eu realmente me dedicava, eu estudava, fui fazer outros instrumentos, e depois fiz canto lírico, fiz composição, mas foi aos 14 que deu aquele estalo, e que eu falei, não, agora eu realmente quero me dedicar à música, e então me formei, né, bacharel em piano, e depois fui fazer os outros cursos. Mas aí realmente eu me dedicava, né, era uma coisa assim, de amor mesmo, então eu acho que a data é essa, 14 anos. Eu acho que não teve nenhum momento, assim, nenhum acontecimento que me fez redescobrir a música, mas sim uma falta grandiosa daquilo que eu realmente amava e não tinha percebido ainda, né, então a falta da música, quando eu via as outras pessoas tocando, porque assim, né, nas escolas de música a gente costuma fazer apresentações no final do ano, enfim, então quando eu via as outras pessoas, minhas colegas tocarem e eu não estava tocando, aquilo pesou para mim. Então, quando eu vi, foram 2 anos seguidos que eu não toquei, e aí eu falei, não, eu vou voltar. Você criou um estilo próprio, o rock new age, que mistura o peso do rock com suavidade orquestral. Como surgiu essa sonoridade tão única e quais foram suas principais inspirações para chegar até ela? Então, em relação ao título Rock New Age, na verdade esse nome veio porque eu nunca me encaixava em lugar nenhum. Às vezes eu era muito leve para um estilo, muito pesado para outro, então tinha gente que falava que parecia rock sinfônico, outros falavam que parecia metal, outros falavam que parecia progressivo, uns falavam de Enya, outros Renaissance, o outro Evanescence, e aí eu falava, misericórdia, para onde eu vou? Então surgiu essa ideia, baseada nas coisas que eu mesma gosto. Então assim, eu venho de uma formação erudita, sempre gostei de metal, de rock, mas eu também gosto de outras coisas, gosto de Lorena McKennitt, que é uma outra vibe,
Gosto de música New Age, gosto de Enya, então é uma miscelânea e aí saiu esse nome, né? Que eu achei que foi o que mais se encaixou ali, né? Por isso o título. Realmente, Anne é fantástica. Eu me lembro da música Boadícia, do filme Sonâmbulos de 92. O seu trabalho ele entrelaça com sua família, com letras da sua mãe e composições com seu sobrinho. Como é esse processo criativo em família e de que forma isso influencia a essência das suas músicas? Bom, em relação à minha família, de fato, sempre houve presença ou nas apresentações ou nas composições. No caso da minha mãe, eu fui descobrir um tempo depois que eu já estava tocando, que ela escrevia letras, aliás, poesias bonitas, não eram letras com intenção de virarem músicas, mas eram poesias. E aí eu falei, não, isso aqui dá para virar música, mãe. E aí eu comecei a pegar, ela ficava até brava, porque às vezes eu modificava a letra. Ela falava, não, mas por que você fez isso? Eu falava, não, mãe, é que para encaixar na música eu preciso modificar um pouquinho, mas é só um pouquinho. E aí eu pegava as letras dela, modificava alguma coisa e musicava. Já com meu sobrinho, assim, depois de um tempo, ele estudou comigo, né, e ele cantava comigo desde bem cedo, né. Aí ele começou a compor as músicas dele, e com ele é o inverso. Eu faço a música e ele coloca a letra em cima. Então, por exemplo, a música Left Behind, eu escrevi a música e ele pôs a letra em cima, né? Então, é interessante porque o processo é inverso, né? Eu funciono muito melhor com a letra em mãos e coloco a música. E ele precisa da música primeiro, né? Mas, assim, durante muito tempo, não só eles dois em relação à composição, mas o meu irmão, o Márcio, que é pai da minha filha, né? O meu irmão mexia na mesa de som quando a gente começou, o Márcio até hoje grava as guitarras e sempre tocou com a gente. Então, realmente eu sempre tive essa presença, né? E influenciava, principalmente as da minha mãe, porque ela tem uma questão grandiosa com espiritualidade, com amor, e era exatamente sobre o que eu queria falar, né? Então, já o meu sobrinho tem mais uma questão ali de força de vontade, de lutar pelo que se acredita. Então, são coisas que casam com o meu pensamento. Então, sempre fluiu muito bem. Realmente, ela está cercada de influências muito boas. Parabéns. Você é responsável por trilhas sonoras de filmes como Causa e Efeito e Mamãe, Café e Água. Como foi compor para o cinema? Existe uma diferença no processo de composição quando há uma narrativa visual envolvida? Olha, eu tenho que dizer que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, foi quando eu fiz a trilha sonora desses filmes, principalmente o Causa e Efeito, que foi para o cinema, né? Mas é bem diferente. É bem diferente você compor a trilha completa de um filme, que você tem que respeitar, claro, o que o produtor pede, e, assim, as nuances do filme, né? Então, se é um momento mais agressivo, se é um momento mais triste, um momento mais feliz, então você tem que respeitar tudo isso. Já quando você compõe as músicas que você quer, você faz o que você quer, né? Se você tá num momento mais delicado, você faz uma música mais suave, se você quer fazer um metal mais pesado, você faz, e dentro do filme, não. Você tem que respeitar aquilo que o filme pede. Então, realmente é bem diferente uma coisa da outra, mas não menos incrível. Foi maravilhoso. É incrível você sentar na sala de cinema e ver a tua música ali. É maravilhoso. Foi sensacional. Imagino que seja mesmo. Os álbuns da sua banda, Chaves da Luz, contam com as participações de peso, como Adrian e Ivan Busic. Como foi essa parceria e o que ela trouxe para o som da banda? Bom, o que dizer de Andrea e Ivan Buzik? Meu Deus do céu, são pessoas maravilhosas, nós temos uma amizade assim até hoje, foi desde do álbum que nós gravamos, o primeiro álbum que foi Coração do Universo, agora toda vez que eu preciso gravar, eu sempre chamo o Andrea, falo, Andrea, lá vamos nós. Então, são pessoas incríveis e músicos excepcionais, né? Então, assim, o nível de profissionalismo ali é outro patamar. E, assim,
Nós fizemos o Coração do Universo, o Elementos, e depois nós fizemos os singles, inclusive os últimos que eu lancei, agora em carreira solo, foi o Andrea que fez toda a mixagem, né, e toda a edição. Então, nossa, trouxe um aprendizado fantástico, e realmente um outro nível de musical mesmo, né, tanto na mixagem, quanto, nossa, o André tocando baixo e o Ivan tocando bateria, é maravilhoso, né, um profissionalismo, um nível musical fantástico. Então, só trouxe coisas boas, só trouxe um aprendizado grandioso e só coisa legal. Não, realmente é muito bom quando conhecemos pessoas que agregam. As suas músicas mais recentes, como Soldados de Gaia e Left Berrin, trazem reflexões sociais e ambientais fortes. O que te move a transformar essas causas em música? A arte ainda pode ser um instrumento de mudança? Olha, eu sempre gostei de abordar temas que fizessem com que as pessoas refletissem. Então, esses principalmente, eles vão falar justamente de temas sociais que geram um problema muito grande. Então, eu acredito sim que a arte tem uma super potência para disseminar algo tanto bom como ruim. Então, eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nas letras, porque aquilo entra de forma, eu diria, etérea na mente das pessoas, porque a música ela tem essa capacidade. Então, eu acredito sim nesse poder da música, principalmente. E eu acredito que os temas sociais que exigem mudança, eles devem ser abordados. Então, como eu falei anteriormente, eu sempre gostei de pegar temas reflexivos, mas que falem de coisas positivas, de espiritualidade, de amor, mas que também façam a gente pensar em como a gente pode fazer para mudar uma situação que não está boa. Então, essas músicas, elas seguem essa vertente de mudança. Vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar, porque desse jeito não dá. Então, o objetivo dessas músicas é justamente esse, a reflexão e a mudança. Sim, concordo com você. As músicas têm um poder muito grande de fazer pensar. Para finalizar essa entrevista inspiradora, você tem mantido um ritmo de lançamentos com versões acústicas bem intimistas. O que podemos esperar dos próximos passos de Kathleen Koch? Tem novos projetos ou colaborações em vista? Realmente eu estou numa fase mais intimista mesmo, dos acústicos, mas tem novidade, com certeza. Eu estou trabalhando numa música nova, né, porque essas que eu lancei foram músicas antigas, versão acústica. Eu ainda tenho, ao longo desse ano, a intenção de lançar acústicos de mais 2 músicas que já foram lançadas anteriormente, mas eu tenho esse projeto dessa música nova, e se Deus quiser, nos próximos 2 ou 3 meses eu já vou conseguir lançar, mas eu não abandonei de forma alguma a parte mais pesada. Eu já tenho alguns projetos de músicas, talvez mais para o início do próximo ano, mais com banda e tudo mais, com a participação dos Buzik, que é sempre sensacional. Então, este ano vamos ficar na parte intimista, mas ano que vem vamos voltar para o metal. Obrigado demais a Kathleen por esse papo incrível. Sigam ela nas redes sociais para acompanhar mais o seu trabalho e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e já prepara porque a próxima entrevistado é o PH, vocalista da banda Rockstar. Até lá. Tá na vitrolinha? Tá na Vitrópolis. Como te encontrar? Como te encontrar? Centelhas brilhantes do teu doce olhar. Como te encontrar? Como te encontrar? Vindo invisível para te encontrar. Esse é meu último lançamento, a versão acústica da música Como Te Encontrar.
disponível em todas as plataformas digitais, com nosso vídeo no YouTube, diretamente aqui para a Rádio Vitrópolis. Valeu, pessoal!